Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar como que nós conseguimos fazer uma soma acumulada, tá? Um acumulado apenas, né? Na base de dados da sua planilha, tá? Bom, a soma acumulada é fácil, né? Aqui eu tenho uma planilha de janeiro até dezembro, tá? E cada mês, né, ele mostra o valor de vendas daquele mês específico, tá? E a venda acumulada, ele mostra a soma da primeira linha, por exemplo, janeiro, né? No caso é a primeira, mas da segunda, de janeiro até fevereiro, ou seja, janeiro e fevereiro. Então mostraria o total aqui. Nesta célula aqui em março, mostraria o total de janeiro até março, e assim por diante, tá? Até chegar em dezembro, que mostra a soma total, né? Sendo que é feita a soma mês a mês, que é o valor acumulado. Então eu vou mostrar a soma acumulada de um intervalo normal, tá? De uma referência normal, que a gente está acostumado a trabalhar no Excel, e também de uma referência estruturada. O que fornece este recurso para a gente é o recurso de tabela simples, tá? Que tem bastante recurso interessante lá também, tá bom? Então, primeiro, vamos fazer a soma da referência normal. Vou utilizar a soma. Então, qual que é o intervalo? Tá? Eu tenho que utilizar esta célula, tá? Essa célula fixa, e para ser fixa, eu devo pressionar a tecla F4 até aparecer dessa forma, cifrão C, cifrão 7, tá? Porque essa é a primeira célula. Mas você vê qual que é a sua primeira célula. Então, desse intervalo da célula C7 até a célula C18, tá bom? Só que nesta célula eu tenho que somar esta com essa mesma, ou seja, dela até ela mesma. Quando eu coloco dois pontos, ele entende dessa forma, tá? C7, tá? Só apaguei corrigindo, até a C7. Por que eu coloquei C7 sem o cifrão antes da coluna e da linha? Porque dessa forma eu coloco a referência absoluta, ou seja, não vai mudar, C7 vai continuar sendo C7, e esse outro C7 aqui, conforme eu vou arrastando com a alça de preenchimento, o que é C7 nesta linha, na próxima é C8, C9, C10 e assim por diante, tá bom? Então, a referência absoluta até a referência relativa. Então, vou lá, vou arrastar até a última linha, que tenha conteúdo, até dezembro. Pronto, ele mostra dessa forma, tá? Como é uma referência que o Excel meio que ele não entende muito bem o que a gente está querendo fazer, ele mostra com um símbolozinho aqui, com um triângulo verde, indicando que pode ser que tenha algo errado, tá? Mas se eu quiser eu posso ignorar também sem problema, tá? Mas está correto, se eu pegar e somar esses dois valores, ó, dá 4.060 aqui na barra de status, só selecionando, e aqui aparece 4.060. Se eu selecionar esses três valores aqui até março, dá 6.163, tá? E assim por diante. Então, está correto. Só que o recurso que eu vou mostrar agora é um recurso um pouco mais avançado, tá? Eu vou excluir, até colocar aqui acumulado, né? Mas para ficar, né, sinalizado aqui que é o acumulado. E no final, 22.464. Então, eu vou mostrar agora com o recurso de tabela como que vai ficar. Então, eu vou excluir essa coluna, tá bom? Vou criar a tabela. Posso criar a tabela de várias formas, tá? Eu posso vir colocar a célula ativa aqui dentro do intervalo de dados, né? Da porção de dados que eu quero, da base de dados que eu tenho. E venho aqui na guia página inicial, formatar como tabela, e escolho qual que é a aparência que melhor me agradar, tá bom? Isso é o de menos. Quando eu faço isso, ele mostra um intervalo, né, indicando que ele entendeu que o intervalo que eu quero criar uma tabela é este aqui que está selecionado com essa linha tracejada. E ele coloca também, ó, minha tabela tem cabeçalhos, realmente, tem títulos, né, cabeçalhos. Clique em OK. Então aqui eu vou criar mais uma coluna. Olha que interessante, eu deixei para criar agora só, né, para mostrar como é interessante o recurso de tabela. Acumulado. Quando eu pressiono Enter, ele ainda não está no intervalo. Quando eu pressiono Enter, ele adere também, ou seja, o Excel entende que eu estou digitando uma célula à direita, né? Então ele vai entender que essa célula que eu estou adicionando deve ser incluída aqui também na tabela, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou utilizar agora a referência estruturada, a referência que o Excel utiliza dentro das tabelas, tá? Não é mais a referência tradicional. Funciona também, tá? Mas a referência estruturada tem um recurso melhor, tem mais recursos que a gente consegue utilizar aqui dentro da tabela, tá bom?
Então eu vou utilizar aqui os dois recursos, tá? Eu vou utilizar tanto a referência tradicional quanto a referência estruturada. Então, como que eu faço? Se eu colocar assim, ó, igual soma, eu tenho que utilizar a soma, né, essa função, e eu vou utilizar o seguinte, ó, essa daqui, tá vendo? Quando eu clico já aparece o campo, né? Ao invés de aparecer a célula, aparece a coluna, o nome da coluna, o nome do cabeçalho, tá? Dessa forma. Tá, só que dessa forma não vai dar certo, porque esta arroba, para quem não conhece, tem o significado de esta linha, que tem o mesmo objetivo, né? Tem a mesma relação da referência relativa, tá? Então eu preciso de algo absoluto aqui na planilha, tá bom? Então eu vou colocar aqui a referência absoluta mesmo. Essa célula aqui é a C7, como você já sabe. C7, tá? Deixa eu colocar, pressionar F4 aqui para poder deixar ela com referência absoluta. E agora eu vou clicar nesta célula também. Por quê? Eu estou definindo aqui que a fórmula deve executar a soma da célula C7 fixa, ou seja, não vai mudar conforme eu arrastar com a alça de preenchimento, ela vai se manter como C7. Agora, esta outra aqui, valor, então significa até a linha que eu estiver arrastando, né? Ou seja, da C7, se eu arrastar para baixo, então seria da C7 até a C8. Então, se eu arrastar mais uma, C9, C10, até a última. Eu vou arrastar com o alça de preenchimento, deixa eu confirmar aqui. Na verdade, quando eu confirmo, né, ele já define automaticamente, não preciso nem arrastar. E aí, ele vai somando uma a uma, tá vendo? A fórmula é a mesma. Qualquer linha que eu executar aqui, ó, a fórmula é a mesma, tá? Olha que interessante. Quando eu clico aqui duas vezes, ele mostra azulzinho dando a referência desta célula, C7, até esta vermelha. Olha que interessante. Então, daqui até aqui. Então, esse conteúdo aqui significa a linha da coluna valor atual, ou seja, esta linha que estiver em questão. Então, tá. Funciona? Funciona, tá? Porém, eu estou utilizando aqui a metade de referência tradicional do Excel e a outra metade, né, eu estou utilizando referência estruturada. A questão é, e se eu utilizasse somente referência estruturada? Esse é o grande principal, esse é o grande objetivo que eu quero passar, tá? Para poder não ficar fazendo esse tipo de gambiarra. Então vamos lá, já que é estruturada, vamos usar estruturada, que muita gente usa dessa forma porque não sabe bem como utilizar somente estruturada, tá bom? Então eu vou apagar aqui. Antes de fazer, nós temos que lembrar o seguinte, nós podemos definir nome para as tabelas. Então, em uma planilha, você pode ter diversas tabelas com diversos nomes, cada um com um nome diferente. É claro, tem que ter nomes diferentes para tabelas diferentes, tá? Então, eu venho aqui em Design, deixo aqui a célula ativa dentro da tabela, tá? E aqui, ó, no primeiro grupo, Propriedades, tem um campo onde tem o nome da tabela, certo? Eu vou definir um nome aqui, vou colocar anual, né? Ou seja, a soma anual, acumulado anual. Poderia colocar qualquer outro nome, tá? Pronto, defini o nome. E aqui eu vou utilizar a seguinte forma, como soma, como não deveria ser diferente, e aqui eu vou definir o nome da minha tabela, tá? Vou colocar aqui anual. Tá vendo como eu vou digitando, ele já vai mostrando o que tem igual àquele início que eu estou digitando, anual. Esse aqui é o nome da tabela que eu estou utilizando atualmente, tá bom? Então, posso pressionar o Tab. E aqui eu vou abrir dois colchetes, 1, 2, tá? Você vai entender logo por que eu estou digitando 2. Tá? Na verdade, que eu vou utilizar, né, a referência da coluna, certo? Para dizer qual o nome da coluna que eu quero somar. Nesse caso, só tenho uma, né? Mas se eu tivesse diversas, então faria mais, né, sentido eu definir qual é o nome da coluna, embora eu tenha uma só, mas eu tenho que colocar o nome dessa única coluna. Vou dizer o seguinte, tá vendo que já aparece uma lista? Eu vou escolher o seguinte, cabeçalhos. Ele vai retornar o cabeçalho, ou seja, a coluna, qual o nome da coluna que eu quero, né, entrar aqui como argumento. Então é cabeçalho, quero definir qual cabeçalho. Então quando se coloca jogo da velha, eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero definir algo da estrutura da minha tabela. Tá? Não seria uma linha específica, e sim o nome da tabela, o valor de uma coluna ou a coluna em si. Né? Então eu estou dizendo para ele, eu quero cabeçalho, algum cabeçalho. Tá certo? O cabeçalho que ele chama são esses títulos. Então eu tenho 3 cabeçalhos aqui nesta tabela. Mês, valor e acumulado que eu estou utilizando agora. Fecho o colchete e vou colocar ponto e vírgula. Aqui eu vou dizer qual é o cabeçalho que eu vou utilizar. Né? No caso eu vou usar só um, mas eu poderia dizer também mais de um. Eu quero de um cabeçalho tal até o cabeçalho tal.
né? Eu quero somar todo esse intervalo, tá? Mas nesse caso é só um, então o que eu faço? Coloco aqui o nome do título que eu quero, o valor, certo? Pressiono Tab e fecho uma e fecho duas. Por quê? Eu tenho que fechar o valor, né, o colchete do valor, e o colchete que eu abri aqui inicialmente, tá? Então aqui eu estou dizendo que eu quero uma soma do título, ou seja, da primeira linha abaixo do título, até, esses dois pontos você já conhece, que é uma referência de intervalo, né? Ou seja, se eu colocasse ponto e vírgula nesse contexto, eu estaria dizendo que eu quero somar a primeira e a última. Nesse caso, eu vou dizer até qual que eu vou somar. Eu vou somar até @valor. Por que isso? Porque eu estou dizendo que eu quero somar até esta linha, né? Lembra aquela referência relativa? Conforme eu ia arrastando, iria dando a referência até aquela linha que eu estou arrastando na alça de preenchimento com a referência relativa. E aqui, né, é de forma equivalente. Eu estou dizendo que eu quero somar da primeira, certo? O primeiro valor dentro dessa coluna até esta linha. Por que esta linha? Conforme eu vou arrastando com a alça de preenchimento, né, ou arrastando nesse caso de tabela pressionando o Enter, ele já soma automaticamente, ele vai até a última, ou seja, somando uma a uma. Pressiono o Enter, pronto, ele já soma automaticamente. Tá certo? Então, esta é a maneira correta de se trabalhar com valor acumulado dentro de tabelas. Pode ser daquela forma anterior, colocando referência normal com referência estruturada? Pode, tá? Mas a forma correta é essa daqui. Então, sempre faça dessa forma, até mesmo para você ir se acostumando com a referência estruturada, tá? Tem bastante coisa ali que quase ninguém utiliza, não conhece, né, por falta de conhecimento. Então é isso aí. Se esse vídeo te ajudou, dá um joinha aí para ajudar a gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e nós temos um curso completo e atualizado aqui na descrição, tá bom? Se você quiser entrar realmente de cabeça no Excel e aprender do básico ao avançado, você tem um link aí na descrição, tá legal? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui!